Então, pessoal, boa noite a todos. A ideia da aula hoje, então, é falar um pouquinho sobre os exercícios abdominais e compreender a real necessidade e aplicabilidade desses dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa prescrição de exercícios, principalmente na sala de musculação. Então, aí serve uma aula para quem trabalha como instrutor, quem trabalha como personal trainer. E a ideia, coloquei aqui quebrando mitos, justamente por isso, é a gente tentar compreender e visualizar o exercício e os exercícios abdominais de uma maneira mais ampla, né? Tentar compreender o porquê de estar realizando determinada variação e não simplesmente sair difamando o exercício ou dizendo que o exercício dessa forma não funciona, tem que ser, existe apenas uma forma de realizar. Tá? Então, para ser uma conversa breve, assim que vocês tiverem qualquer pergunta, qualquer dúvida, quiserem interromper, podem ficar à vontade também. Então, a ideia realmente é falar sobre as duas principais variações, né? Seja a variação do crunch abdominal, com movimentação da parte superior do tronco, né? Especialmente a coluna torácica, e ou fosse o contrário, fosse com estabilização da região torácica e movimentação da região omopélvica, que é o abdominal infra que a gente conhece, né? E a outra variação que a gente falará um pouquinho é essa variação aqui, que também tem outras formas de ser realizada, mas consiste em uma flexão e extensão do quadril com flexão da coluna posteriormente, ou seja, inicia-se com o trabalho dos flexores do quadril de forma dinâmica e o trabalho dos músculos abdominais de forma isométrica. E aí surge a questão, por que um pode e outro não? E eu sempre levanto a questão, seja qualquer exercício, na hora de abordar o exercício e compreender o exercício e aplicá-lo a algum aluno, que é o aluno está preparado para esse exercício ou ainda não? Talvez olhar o exercício dessa forma, ter essa abordagem, essa visão sobre o exercício é muito mais adequado do que se a gente olhasse o exercício como uma limitação para o exercício, né? Então só deixa eu aceitar aqui que tem uma menina querendo entrar. Boa noite, Cauane. Eu tô dando sequência aqui, você vai pegando o bônus e qualquer coisa, dá um grito que a gente volta atrás caso necessitar. Pessoal, então como eu ia falando, a intenção é justamente essa, compreender o porquê da realização desses exercícios e entendê-lo como aplicar cada um de acordo com a realidade dos nossos alunos, de acordo com a necessidade individual. Então, ao invés de limitar os exercícios ou os movimentos, a gente tentar compreender o porquê de realizá-los, o porquê de aplicá-los. Inicialmente, essa discussão ganhou fama dentro das redes sociais ou dentro das academias que realizar esse exercício como esse passado no vídeo poderia gerar dor na região lombar. E de fato, algumas pessoas acabam reclamando que esse exercício gera dor lombar. No entanto, teve um estudo bem bacana do McGill. Para quem não conhece o autor, é um dos autores que mais publicou a respeito de dor lombar, a respeito de exercícios que envolvam aí mecanismos de lesão em cima da região lombar e da coluna como um todo. E aí McGill relatou em um de seus estudos que realizar os exercícios abdominais com as pernas estendidas ou fletidas não demonstraram tantas diferenças no que se refere às forças compressivas ou forças de cisalhamento. Pessoal, entendam como forças compressivas, forças de esmagamento, de achatamento sobre o disco intervertebral. E forças de cisalhamento, forças que tendem a deslocar uma vértebra sobre a outra. Então, para quem já acompanhou outras aulas, inclusive a aula anterior, que já está disponível lá no link da minha página do YouTube, quem quiser voltar lá algum outro dia e dar uma olhadinha, eu falei um pouquinho sobre as forças compressivas e as forças de cisalhamento. E lá eu falei também que a nossa coluna, nosso disco intervertebral, ele é muito forte para suportar forças compressivas. Entretanto, ele não consegue suportar tantas forças de cisalhamento e de torção. Então, ele tem menos capacidade de suportar carga para esses movimentos, para essas forças. E aí o autor demonstrou que quando a gente realiza os exercícios abdominais com as pernas estendidas, como é esse do vídeo, as forças de compressão sobre o disco intervertebral da região lombar chegam a 33.230 newtons, o que dá próximo de 323 quilos. E as forças de cisalhamento então chegam a se aproximar de 260 newtons. Então percebam que é uma força de compressão alta,
comparado a uma pequena força de cisalhamento. Já quando a gente realiza o exercício com as pernas flexionadas, essa força de compressão é maior quando comparado com o exercício com as pernas estendidas. Então, o exercício tradicional, lá o crunch abdominal, tende a gerar uma força de compressão, assim como de cisalhamento, maior do que o exercício realizado com as pernas estendidas. Vamos lá, por partes. Então, professor, não tem tanta diferença assim, já que o McGill relatou que não tem diferenças significativas nas forças compressivas e de cisalhamento sobre a região lombar. Primeiramente, nós precisamos entender qual que é a função dos músculos e qual que é a utilização do exercício abdominal para essa região. Sempre que a gente pensa em músculo, a gente deve pensar qual que é a principal funcionalidade dele para que a gente consiga aí prescrever exercícios tentando desenvolver técnicas para potencializar a sua função. Então esse é o nosso trabalho, tentar aumentar a funcionalidade do músculo perante as atividades que a gente realiza. E quando a gente pensa nos músculos da região abdominal, de fato, eles estão ali para aumentar a estabilidade local, aumentar a estabilidade da região lombopélvica, a estabilidade do tronco e assim aumentar a segurança da coluna para que a gente consiga realizar outras atividades, seja lá no levantamento terra, seja no agachamento, seja nas atividades cotidianas como levantar um peso do chão, fazer nossos trabalhos diários, enfim. Esse é o papel da musculatura abdominal. E quando a gente vem para os exercícios abdominais, nós temos diversas formas de trabalhar essa musculatura. Sendo que sempre que a gente realiza exercícios isométricos, nós estamos tentando aumentar a força funcional, ou seja, a força isométrica do músculo, a força de estabilização do músculo para ajudar na estabilização dessa região. E sempre que nós realizamos exercícios dinâmicos, nós estamos tentando potencializar a função dinâmica, ou seja, aumentar a força para movimento. Entretanto, nós não temos tanta transferência, por exemplo, de exercícios abdominais dinâmicos para as atividades do dia a dia, porque se você for pensar em qualquer atividade, em qualquer agachamento, em qualquer levantamento terra, em qualquer movimento que você for fazer, onde exige estabilidade do core, estabilidade dessa região lombopélvica, você precisará sempre de força isométrica. E talvez esse seja um dos grandes erros quando a gente pensa em tirar os exercícios da jogada, ou seja, proibir exercícios, proibir movimentos. Então, antes da gente pensar em proibir movimento, nós devemos pensar como que a gente pode progredir esse movimento com o nosso cliente. Então, talvez a grande diferença esteja aí. Por quê? Como eu já vinha falando, a função dos músculos abdominais é gerar estabilidade para essa região, estabilidade para a coluna lombar como um todo. E isso acontecerá através da cocontração dos músculos antagonistas. O que é essa cocontração? É a ativação simultânea entre os músculos da parede abdominal anterior, formada ali por transverso abdominal, reto abdominal, oblíquo externo e oblíquo interno, associado à contração dos músculos posteriores, especialmente os multífidos. Logo mais a gente vai lá para o aplicativo da anatomia, a gente vai compreender um pouquinho melhor isso. E essa cocontração de todos esses músculos da parede abdominal, seja ela anterior e posterior, vai aumentar a PIA. O que é a PIA? É a pressão intraabdominal. Então, o aumento dessa pressão intraabdominal vai aumentar a sobrecarga compressiva sobre a nossa coluna. Então, isso é ruim para a coluna, pensando no estresse do disco intervertebral. No entanto, o que nós devemos levar em consideração? Lembre lá anteriormente que eu falei que a nossa coluna resiste a muita força de compressão, no entanto, ela resiste a pouca força de cisalhamento, quando uma vértebra desliza sobre a outra. Então, ao mesmo tempo que nós temos um aumento da sobrecarga compressiva devido ao aumento da pressão intraabdominal pela cocontração dos músculos antagonistas, nós vamos ter uma maior estabilidade provocada por esse aumento da pressão intraabdominal. Logo, nós teremos mais segurança para realizar alguns movimentos. Então, quem que são esses músculos, pessoal, responsáveis por gerar essa estabilidade da região lombar? Antes da gente falar mais de fato dos exercícios, vamos entender quem que está por trás desses movimentos, quem que está por trás desses mecanismos. Então, só vamos dar um retorno aqui para a gente ir lá para o aplicativo da anatomia e tentar compreender. Então, já deixei ele prontinho aqui. Carregou na imagem para vocês o aplicativo, tudo certo? Sim.
Então tá aqui o meu Sim. bonequinho e primeiramente vamos ver quem que são os multífidos. Os multífidos, como vocês já conhecem, são uns... Deixa eu só permitir aqui. Ok. Boa noite, Rob. Bem-vindo aí. Chegou na hora boa, cara. Beleza. Pessoal, feita essa introdução de como que se aumenta a estabilidade da região lombopélvica, nós vimos que é pela cocontração dos músculos antagonistas, ou seja, da parede abdominal anterior e da parede abdominal posterior. Então vamos lá. Selecionei aqui os multífidos. Os multífidos são músculos pequenos com uma pequena área de secção transversas e próximos às vértebras, ou seja, eles cruzam de uma a duas vértebras e eles têm a função de rodar as vértebras, flexionar lateralmente a coluna e ajudar na rotação da coluna. Essas são as três principais funções do multífido quando nós pensamos nele de forma isolada. No entanto, se nós olharmos para o multífido e tentarmos compreender o seu papel funcional sobre a coluna, visto a sua origem, inserção e a sua área de secção transversa, nós percebemos que ele tem fibras relativamente curtas. Então vocês conseguem perceber aqui pela minha setinha, né? Que ele tem uma pequena área de secção transversa e ainda essa pequena área de secção transversa está próxima ao eixo de movimento. Logo, nós percebemos que ele é um músculo com mais capacidade de estabilização do que de mobilização, ou seja, ele tem muito mais capacidade de ajudar na estabilização das vértebras do que na capacidade de só permitir aqui a Jéssica. Boa noite, Jéssica. Então, voltando, os multífidos têm muito mais capacidade de estabilização das vértebras devido ao seu pequena área de secção transversa e seu pequeno braço de momento. Logo, ele não é um músculo muito forte para mobilizar cargas, fazer rotação da coluna, fazer força para flexão lateral e extensão. No entanto, ele é um músculo com bastante capacidade para estabilizar a região ali da lombar, a região da coluna como um todo. Então, pela parte de trás, esses são os principais músculos estabilizadores intervertebrais, ou seja, entre as vértebras. Pela parte da frente, nós vamos ter o transverso abdominal. Deixa eu adicionar ele aqui. Pela parte da frente, nós vamos ter o transverso abdominal. Quem que é o transverso abdominal? O transverso abdominal é um músculo que cruza anteriormente a região do abdômen e lateralmente. Então, ele sai aqui da região lombar, então da região posterior da coluna, passa através de fibras transversas, por isso que o músculo tem esse nome de transverso, e vem se inserir novamente lá no outro lado da região lombar. E qual que é o papel principal desse músculo, pessoal? É aumentar a capacidade de estabilização da região abdominal, da região lombopélvica. Então, através da cocontração dos músculos anteriores, especialmente o transverso, mas também reto abdominal, oblíquos externo e interno, associado à contração em conjunto com os multífidos, que a gente já viu quem são esses músculos, nós vamos ter aí um aumento da pressão intraabdominal e, consequentemente, um aumento da estabilidade da região lombopélvica. Então, sempre que a gente pensa em exercícios abdominais, como a gente vinha falando, nós temos que pensar qual que é a função que a gente quer desenvolver sobre o corpo, sobre o aluno que está praticando o abdominal que a gente prescreveu. É aumentar a estabilização ou aumentar a força dinâmica. Evoluindo agora a nossa conversa para os exercícios, vamos voltar lá para os slides. A gente vinha vendo esse slide aqui, né, sobre a dor lombar e o mecanismo que alguns exercícios podem provocar algumas chances de desenvolver dor na região lombar e como que a gente pode compreender melhor os músculos que atuam sobre essa região. Feita essa introdução, nós precisamos pensar sobre o padrão postural que nossos alunos apresentam e a prescrição de exercícios. Afinal de contas, o padrão postural pode ou não pode influenciar na seleção de alguns exercícios. Inicialmente, nós devemos abrir nossa visão para o desvio, entender se esse desvio ele é estrutural ou se ele é funcional. Feito isso, nós precisamos compreender qual que é o nível de força dos músculos que estão atuando sobre esses desvios ou sobre o corpo do nosso aluno de forma geral e qual que é o nível de consciência corporal que o nosso cliente tem. Afinal de contas, em minha modesta opinião, esses três
pilares são talvez os mais fundamentais na seleção de exercícios. Por quê? Se a gente analisar essa foto, demonstrando três padrões posturais diferentes, sendo que o do meio é o que a gente tende a buscar, que é o mais adequado, o mais equilibrado. O primeiro aqui demonstra um indivíduo com uma hiperlordose acentuada devido à anteversão pélvica, essa rotação anterior da pelve. E o último aqui, justamente o caso contrário do primeiro, né, com uma retroversão pélvica, uma rotação posterior da pelve e, consequentemente, um apagamento da lordose lombar. Então, provavelmente, esses indivíduos apresentarão características de flexibilidade e força diferentes dos músculos da parede abdominal anterior, da parede abdominal posterior e também dos músculos que cruzam o quadril na região anterior e posterior. Feito isso, provavelmente, além dos níveis de flexibilidade, esses alunos também apresentarão níveis de força diferente para esses músculos comentados. Então, para o reto abdominal, para o transverso abdominal, para os músculos multífidos, para os músculos flexores do quadril, extensores do quadril, e com certeza a consciência corporal será fundamental para que esses clientes, esses alunos consigam lidar com essas questões, com os desvios que têm a possibilidade de ser estrutural ou funcional e com o nível de força dos músculos. Afinal de contas, eu posso ter um aluno com um desvio estrutural, por exemplo, de hiperlordose lombar, no entanto, que já realizou algumas progressões, já realizou alguns exercícios de fortalecimento da parede abdominal anterior e dos extensores do quadril, e além disso, ele tem bastante consciência corporal sobre os seus músculos. Logo, ele conseguirá reproduzir alguns movimentos sem tanto risco como indivíduos com baixos níveis de força associado a baixa consciência corporal. Então, sempre leve em consideração esses fatos. Qual que é a origem do desvio? É um desvio estrutural ou funcional? Onde o funcional eu consigo recuperar 100% e dar a volta nesse desvio e fazer com que o meu aluno esteja agora com um padrão postural diferente, melhorado, e, consequentemente, aumento o nível de força desses músculos e faço com que meu aluno ganhe consciência corporal sobre essa região e consiga dominar ela melhor. Por outro lado, eu posso ter um cliente que tem um desvio estrutural, porém, ele tem um nível de força adequado sobre esses músculos e ele tem bastante consciência corporal. Eu sou um exemplo disso. Eu tenho uma hiperlordose acentuada, porém, essa hiperlordose ela é estrutural e como eu tenho bastante consciência corporal sobre os músculos abdominais e eu tenho bastante força, eu consigo realizar a grande maioria dos exercícios abdominais sem sentir aqueles desconfortos chatos da região lombar devido à má ativação ou o desvio da ativação dos músculos que cruzam essas regiões. Mas sempre que se fala de dor lombar ou dor em qualquer articulação, nós sempre temos que relevar todos os casos, cada caso é um caso, e dor ultimamente está muito mais associado a problemas multifatoriais. Então é necessário identificar o perfil psíquico do cliente, né, como que está essa introdução dele na sociedade, se ele tem dificuldades de convivência, se ele tem problemas biopsicossociais. Além disso, claro, os problemas mecânicos que podem estar, então como ele se movimenta, o quanto ele se movimenta, o quanto tempo ele passa sentado. Então, analisar esses fatores mecânicos associados aos fatores biopsicossociais é fundamental para que a gente compreenda a dor. Então, sempre que a gente fala de dor, é um assunto um pouquinho mais aprofundado, um pouquinho mais complexo. Mas, pensando nos músculos abdominais, esses são talvez os nossos três pilares de análise de exercícios para a região abdominal e o padrão postural do nosso cliente. Pensando ainda em entender se o meu cliente já está pronto ou não para realizar alguns exercícios, ao invés de limitar alguns movimentos, tem um testezinho bem simples e bem básico de ser realizado, que é um teste proposto por Kendall. Então, Kendall é um estudioso aí da posturologia e da cinesiologia mecânica, cinesiologia humana, e ele propôs em seu livro um teste simples, que eu fiz aqui uma adaptação e tentei ilustrar de forma mais harmônica e mais compreensível para que a gente realize e que vocês consigam entender, compreender e aplicar esse teste. O teste consiste simplesmente num abaixamento dos membros inferiores com os joelhos estendidos. Então você vai posicionar o seu aluno lá com uma flexão de quadril a 90 graus, como está demonstrado aqui na imagem,
e você vai simplesmente pedir para ele fazer o abaixamento dos membros inferiores com o joelho estendido. E o que a gente visa observar no teste? A perda da estabilização da região lombar. Então, quando você perceber que o seu aluno começar a aumentar a lordose lombar, começar a acentuar essa região lombar, é sinal que ali ele já não tem mais força de estabilização, ou seja, ele já não tem uma força suficiente dos músculos da parede abdominal, principalmente a região anterior, para estabilizar a região lombopélvica. Então, está aqui as margens do teste, né, o que a gente deve observar e a classificação do teste. Sendo que, se o seu aluno chegar aqui próximo de 70, 75, 70, 75 graus de flexão do quadril e ele já começar a perder a estabilização da região lombopélvica, significa que ele tem uma força regular baixa, ou seja, ele tem pouca capacidade de estabilização da região lombopélvica. Ao contrário, se ele já conseguir flexionar, estender um pouquinho mais o quadril, chegando próximo de 45 a 50 graus de flexão do quadril, e aqui nesse nível ele começar a perder a estabilização da região lombopélvica, significa que ele já tem uma boa força dos músculos da parede abdominal anterior. E quando ele chegar a extensão completa do quadril a 0 graus e ainda assim conseguir manter a estabilização da região lombopélvica, significa que ele tem uma excelente força, ou tem uma força normal dos músculos que cruzam anteriormente a região lombopélvica para realizar essa estabilização. Então, pessoal, esse é um teste muito simples que a gente pode estar utilizando para quê? Avaliar a condição de força para a estabilização lombopélvica dos músculos que cruzam anteriormente o abdômen e fazem essa estabilização da lombar. Se a gente perceber que o nosso cliente não consegue manter a estabilização da região lomopélvica até o final da extensão do quadril, significa que ele ainda não está apto para realizar o abdominal com o abaixamento e levantamento dos membros inferiores. E aí a gente poderia optar por alguns exercícios mais fáceis e que ele consiga ter uma melhor percepção sobre a musculatura da região anterior para fazer essa estabilização. Podemos utilizar aí várias opções, seja o bracing, seja variações de prancha. Então a introdução de alguns exercícios mais fáceis e fazendo progressões de dificuldade para que posteriormente a gente consiga chegar nesse exercício onde a gente faça uma flexão e extensão do quadril com um trabalho dinâmico dos flexores do quadril e a gente consiga manter a ativação, manter a concentração dos músculos da parede abdominal anterior para fazer a estabilização da lombar, tá bem? Então, para finalizar, eu sempre gosto de dizer para todos os meus alunos em todas as falas que eu faço, em todas as palestras, em todos os cursos, quando eu ministro alguns cursos, que nós devemos, antes de pensar em limitar alguns movimentos, nós devemos explorá-los. Porque a maioria dos nossos clientes, a maioria dos nossos alunos, a maioria das pessoas que frequentam as academias ou que necessitariam frequentar a academia, eles provavelmente precisam muito mais de adaptações e progressões de formas prolongadas, de formas lentas, para que ele consiga entender o mecanismo do movimento, para que ele consiga entender como que o corpo dele funciona em movimento, do que limitações. Afinal de contas, é muito mais fácil para nós chegar e falar para o aluno: olha, fulano, você não pode fazer esse exercício por isso, isso e aquilo. Ou você não pode fazer esse exercício porque é ruim, porque vai doer a sua lombar. Isso se torna algo muito superficial e muito fácil de ser feito. Então nós precisamos fazer um trabalho diferente, um trabalho diferenciado, um trabalho com qualidade. Explicar: olha, fulano, você no momento não está pronto para fazer esse exercício devido ao quê? Devido ao resultado do teste que você fez, demonstrando que não tem força suficiente para a estabilização. Porém, se você vir na academia, se você vir treinar, se você se engajar no treino e conseguir melhorar a força desses músculos, posteriormente, em algum momento, a gente vai poder inserir esse exercício e você vai poder fazer esse exercício de forma eficiente e segura. Então sempre pense da seguinte maneira. Falei isso sábado passado num curso presencial que estava fazendo lá em Marau. É importante, de alguma forma, avaliar, seja através de fósforo para avaliação postural, seja através da anamnese, seja através da análise do movimento, seja através da correção de alguns exercícios ou da aplicação de alguns testes funcionais, da forma que você considerar viável, da forma que você entender que na sua realidade, seja como personal trainer, seja como instrutor dentro da academia, você consegue adaptar para a sua realidade, mas fica aqui a oportunidade de você melhorar o seu trabalho. É importante fazer uma avaliação.
como eu falei, como eu mencionei, da forma que você considerar viável e útil e da forma que você, na sua realidade, consiga aplicá-la. Afinal de contas, nós sabemos que talvez há uma limitação de quem trabalha com um grande número de clientes, como é o pessoal que trabalha na sala de musculação, do que pessoas que trabalham com um aluno por vez, que é o caso do personal trainer. Então, há essa diferença. No entanto, nós sabemos que com o conhecimento da anatomia, da cinesiologia, da biomecânica e das outras grandes áreas que regem a educação física, a gente consegue adaptar a nossa realidade e fazer algum tipo de avaliação. Então, seja ela por foto, por vídeo, por correção de movimento, por testes funcionais, por alguma forma de mensurar esse trabalho, você precisa realizar para que você consiga explicar com mais segurança para o seu cliente, que você consiga passar mais credibilidade para o seu cliente. Então, é importante sempre, a todo momento, mostrar que você domina o trabalho que você faz, mostrar que você domina o conhecimento que você tem. Beleza, pessoal? Fica aberto agora para fazer algumas perguntas, fica aberto aí para a gente conversar. Se quiserem voltar lá pro aplicativo da anatomia e precisar que eu explique melhor algumas coisas, mostre aí alguns, alguns movimentos, alguns músculos, enfim, fiquem bem à vontade. Quiserem fazer alguma pergunta, colocar algum caso que vocês têm no dia a dia de vocês para a gente conversar. Espero que tenham gostado da aula. A intenção da aula realmente era essa, era um conteúdo breve e que despertasse algum insight aí e alguma aplicabilidade prática para o dia a dia de vocês, que talvez na nossa realidade é o que mais importa, é chegar lá amanhã e ver o cliente que estava reclamando, ver o cliente que não estava conseguindo realizar o exercício de forma adequada, e você consegue relembrar das informações que o professor passou lá na aula e consegue colocar em prática, consegue realizar aí algumas novas adaptações e melhorar de fato o trabalho, a qualidade do nosso serviço. Beleza, pessoal? Fica aí com vocês agora, estou aberto às perguntas. Fiquem à vontade. Will, Oi, Jéssica. parabéns, né? Obrigado. Eu só tenho que Adorei ver teu elogiar, não tem graça. material, super didático, fantástico. Não vou abrir a câmera porque eu tô de mãe, tá? Mas super didático, né? Parabéns mesmo. Inclusive, vou te pedir um help aí, porque eu preciso de um material para umas aulas específicas dentro da fisiologia e da cinésio. Aham, E vou te pedir uma ajudinha nesse teu programa aí. claro. Eu vi que tu citou o teste Kendall e ele já, enfim, compartilhar com você o quanto eu utilizo ele e o quanto ele faz sentido na prática mesmo, né? Então, quem realmente puder fazer ele e fazer essa questão de protocolo mesmo, periodizar, né, para organizar melhor o treinamento, porque às vezes a gente começa numa periodização avançada num aluno que não tem base, né? Então, a importância de fazer essa periodização, essa organização básica, assim, de começar com um teste, ver em qual estágio o aluno está, depois ir evoluindo, para não quebrar barreiras, né? Porque a Com gente precisa certeza, dessa ativação profunda dos músculos do abdômen. E se a gente for quebrar essas etapas, a gente não consegue fazer o trabalho de base, com tá? certeza. Então, o teste Kendall é fundamental, gente, é bem importante. Comecem a colocar na prática com vocês, depois comecem a filmar os alunos, porque muitas vezes a gente também não consegue ver na prática. A gente às vezes filma, olha, volta, dá uma olhada, organiza de novo, né? Ter essa percepção e daí Sim. vai evoluindo. Eu não sei, eu não conheço o pessoal que tá aí, mas tô vendo a Carla ali. Mas se for o pessoal que está mais iniciando, faz sentido fazer essa filmagem, analisa, volta, né? Eu sempre digo, é importante a gente sentir na pele, ou Isso, saber, isso. qual que é a resposta que o exercício vai provocar em cima do meu corpo, porque aí eu vou saber o que esperar do cliente, né? Uhum, Então é sempre bom a gente ah, saber o que o exercício vai provocar, qual que vai ser a sensação, onde eu vou sim. sentir puxar, onde vai tensionar, como que eu tenho que melhorar essa estabilização, porque só assim eu vou saber como que eu vou cobrar,
né? Isso Porque aí. às vezes a gente fica cobrando, pedindo, faz isso, faz aquilo, assim, assado. No entanto, se você não faz, você não sabe se o que você está cobrando realmente é possível de ser feito, entende? E eu falo em a gente, para que o treinador fazer a prática, né? E o treinador também fazer esse teste com